Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Que o Senhor, que o Espírito Santo revele a sua palavra aos nossos corações, chamando a nossa atenção para a pessoa de Cristo o tempo todo. Conforme a leitura, o texto, os fariseus e saduceus, eles eram contrários em assuntos teológicos. Pensavam diferentes, mas contra Jesus se uniram com objetivo comum de enlaçar, encalacrar, embaraçar o Senhor Jesus. Para prová-lo, diz o texto, pediram que Jesus demonstrasse um sinal vindo do céu. Bem, nessa altura dos acontecimentos, pedir um sinal milagroso a Jesus não fazia sentido, se era de fato sinal que eles queriam ver. Por quê? Porque até este capítulo 16 de Mateus, falando do Evangelho de Mateus, até esse momento da conversa com Jesus, são relatadas curas de toda sorte de doenças, enfermidades e tormentos, libertação de endemoniados, expulsão de demônios pelo Senhor, cura total e imediata de um homem coberto de lepra, cura do criado de um centurião, cura da sogra de Pedro, cura de um paralítico, cura de uma mulher com hemorragia, cura da filha de Jairo, chefe de sinagoga, cura dos cegos, 2, cura do homem de mão ressequida, seca, a mão era seca, o milagre dos pães e peixes. Jesus anda em cima do mar, libertação da filha daquela mulher cananeia,
segundo milagre dos pães e peixes, e eles agora estão pedindo sinal, de alguma maneira que para mim não está nítida. Eles estavam tentando seduzi-lo a uma posição comprometedora. Ao pedir um sinal vindo do céu, talvez estivessem inferindo uma fonte oposta dos seus milagres anteriores, duvidando, ou talvez queriam algum sinal sobrenatural do céu. Todos os milagres de Jesus foram feitos na terra. Será que ele poderia fazer milagres celestiais também? Ou aquela turma toda queria ver alguma coisa bombástica no céu, do céu para a terra, ou descendo do céu? Não sei. Jesus respondeu àquela turma que estava tentando colocá-lo contra a parede, continuando o tema do céu, o assunto do céu. Jesus diz, em outras palavras, de acordo com a sabedoria popular de vocês, céu avermelhado de tarde indica bom tempo para o dia seguinte. Céu vermelho sombrio, escuro de manhã, tempestade nesse dia. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Vocês são peritos em interpretar a aparência do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Que sinais eram esses? O profeta que anunciava o advento do Messias já tinha vindo, João Batista. Os milagres profetizados estão sendo realizados na presença de vocês. Aquilo que foi dito sobre o Messias está sendo cumprido diante de vocês. Eu sou o Messias. Eu sou ele. Eu sou o Messias. Mas, apesar dessas evidências indiscutíveis, eles não tinham ideia do que estava acontecendo, da profecia que estava sendo cumprida diante deles. Está acontecendo, está se cumprindo, mas eles não enxergavam. Eles estavam mais perdidos do que cego em tiroteio. Eu estou
no meio de vocês. Ao procurar um sinal, quando ele mesmo, o Messias, estava no meio deles, os fariseus e saduceus manifestaram-se, como o texto diz aí, como Jesus disse, uma geração má, uma geração perversa e adúltera, espiritualmente falando. Aí Jesus vai dizer: para vocês, geração má, geração perversa, adúltera, espiritualmente falando, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus disse: eu vou dar um sinal, o sinal do profeta Jonas, que era um sinal invisível para eles, porque a fé não precisa de ver nada. Nenhum sinal agora seria dado a eles, senão o sinal do profeta Jonas. Mas que sinal é esse do profeta Jonas? Vamos logo de início definir que sinal é esse. Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu acho que não precisa nem comentar, ou precisa? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E aí diz o que é, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, Jesus, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí a conversa com os fariseus e saduceus termina assim, no texto de Mateus 16, versículo 4. E deixando-os, retirou-se. Em cima desse episódio, vamos fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu quero fazer é a seguinte: vamos começar com a religiosidade dependente de sinais. Aquelas pessoas eram religiosas, estavam provocando, tentando Jesus com sinais. Aquela turma era uma turma religiosa. O religioso crê no que vê. Crê no que vê. De modo geral, esta é a característica do religioso. A fé
que depende de ver, não é fé, não é a fé verdadeira. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, o apóstolo Paulo aqui apresenta 3 tipos de pessoas. Os evidencialistas, tem que ver, tem que pegar. Os racionalistas, que usa a razão, ele tem que calcular. E os que creem. O evidencialismo consiste na ideia de que uma crença só se justifica se ela for suportada por uma evidência. Os gregos eram especialistas em filosofia, argumentação. Com os gregos, os gregos argumentavam tudo. E os que creem na loucura da pregação, os que creem na loucura da pregação, os crentes verdadeiros, crentes na loucura da pregação, crentes na palavra, que traz para nós uma pregação, a que diz loucura da pregação. Que loucura é esta? É a morte do Senhor naquela cruz e a minha morte com Ele, a minha morte com Ele lá na cruz do Calvário. Os judeus dependem de sinais. Os gregos dependem da sua própria mente. E nós, os que cremos, dependemos da palavra de Deus, daquilo que ela diz. Os judeus, aquela turma que estava ali diante de Jesus, sempre estiveram provocando Jesus com essa ideia de sinal. Qual é o sinal que tu fazes? Fazes alguma coisa que proves que tu és o Cristo? Mostra-nos um sinal vindo do céu. Mas, irmãos, sinal não é a prova de nada. Irmão José Rabelo, sinal não é a prova de nada. Sinal não é carimbo de autenticação. Há muita gente crendo em milagres e sinais, contudo, não crê no Senhor, não crê na loucura da pregação. Jesus não confia em gente que confia em sinais. João capítulo 2, versículos 23 ao 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, irmãos, essa mentalidade de sinais,
essa mentalidade que depende de sinais e não da palavra de Deus, essa mentalidade estava obscurecendo ainda mais a compreensão deles, a ponto de não enxergar pela palavra de Deus que Jesus era o Messias, o Salvador que veio para salvá-los. Não sabiam discernir espiritualmente falando. O que aconteceu na cruz, é algo que os anjos jamais conseguiram imaginar como uma proposta de salvação. É algo que sobrepuja o conhecimento, a compreensão e a imaginação de homens e de anjos. A cruz é a expressão mais elevada da sabedoria de Deus. Até os anjos carecem de saber essa sabedoria. A cruz é o fenômeno mais espantoso que homens e anjos já viram. Pense na maneira maravilhosa pela qual Deus resolveu toda essa questão criada pelo pecado. Aqui é que vemos a sabedoria de Deus em resolver. Não foi difícil para Deus criar a luz, o sol, os animais, o homem. Fácil para Ele. Não é difícil para Deus ocasionar um terremoto, controlar o vento, controlar as águas. Essas coisas não são nada para Ele. Mas não há nada que ultrapasse o pecado, a mancha deixada pelo pecado. Isso sim, isso requer a maior sabedoria para resolver essa situação. O pecado, irmãos, é o embaraço mais profundo que já surgiu no universo. Onde reside essa dificuldade? Não é no poder de Deus. Não é no poder de Deus. Mas no fato de que a solução do pecado tinha que ser de uma forma que demonstrasse o seu amor e a sua justiça ao mesmo tempo. Isso requer que o próprio Deus venha fazer isto. Por isso que Ele veio. Ele se fez homem. Deus se fez homem. Foi para uma cruz e lá na cruz Ele nos atraiu para o seu corpo. E ao morrer por nós, nos levou a morrer com Ele para o pecado. E não ficou só nisso, porque depois disso, ao ser ressuscitado dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo, pelo poder de Deus. Agora Cristo é minha vida. Ele vive em mim. Quem poderia pensar numa coisa desta? Quem? Só Deus. Até hoje, muitos não acreditam que Ele fez isto. Esta é a sabedoria de Deus. Somente a sabedoria de Deus para pensar na morte do seu Filho e na nossa morte
no seu Filho. Somente Deus para fazer com que aquela morte do Filho de Deus fosse a nossa morte no Filho de Deus, e aquela ressurreição do Filho de Deus fosse a nossa ressurreição juntamente com Ele, e a partir disso Ele entra em nós para ser a nossa vida e para viver em nós. Somente a sabedoria de Deus, somente a sabedoria de Deus. A segunda consideração que eu quero fazer é este sinal do profeta Jonas que Jesus deu a eles e a nós. É muito importante, porque foi Jesus que deu esse sinal. Ele falou que só daria esse sinal como um ponto fundamental para a nossa salvação, e nós precisamos considerar. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, o do profeta Jonas. Este é o sinal da morte e da ressurreição de Cristo, e da nossa morte e ressurreição em Cristo, porque são experiências compartilhadas. Não tem como nós separarmos essas experiências, porque é uma união em Cristo. Nós fomos identificados desde a cruz até ao eterno assentar com Ele nas regiões celestiais. Então, irmãos, este sinal que Jesus deu, e disse que só daria esse sinal, é o sinal da morte, é o sinal da ressurreição. Isto eles não estavam sabendo discernir. Este é o sinal, não é o sinal, é o único sinal que Jesus assinalou como fundamental. Cristo colocou este sinal como marco para uma geração má, perversa e adúltera. É o único sinal válido para a nossa fé. O sinal de Jonas é invisível, mas é no campo da invisibilidade que a fé verdadeira surge. Não é um sinal que você pode ir lá e confirmar, pegar, apalpar, constatar, que você pode colocar no laboratório. Não é um sinal sensório, não é um sinal percebível, é um sinal compreendido pela fé. Qual é a essência desse sinal? É que é um sinal, começando por aqui, é um sinal similar com Cristo. É muito similar com Cristo. O profeta Jonas foi engolido por um peixe. Você conhece a história. E permaneceu 3 dias e 3 noites na barriga, no ventre, no estômago do peixe, no profundo do mar. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Jesus foi tragado pela morte e ficou um período de 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A semelhança é grande. Este sinal está indicando a morte e a ressurreição do Senhor. Antes de ser lançado no mar, Jonas foi levantado do barco ali onde ele estava e atirado no mar. Ele foi levantado, até o texto diz que ele foi levantado pelos marinheiros e jogado no mar. E Jesus também, antes de ser tragado pela morte, foi levantado da terra sobre a cruz. Jonas foi tragado pelo peixe, colocado, introduzido, incorporado, inserido no peixe, porque ele entrou no peixe. E nós fomos tragados por Jesus e ficamos nele, na cruz. Nós também entramos nele. Foi Deus que introduziu Jonas no corpo do peixe. Foi Deus. Jonas capítulo 1, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deparou o Senhor com um grande peixe. A tradução que eu anotei aqui, eu vou usar ela, está mais nítida. O Senhor ordenou. Deparou é a mesma coisa. O sentido é o mesmo, mas aqui diz: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Então foi Deus que colocou Jonas naquela barriga de peixe. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí eu pergunto: peixe escuta o Senhor? Peixe escuta a voz do Senhor? Sim, sim. Quando o Senhor fala com o peixe escuta e obedece. Quem não escuta o Senhor e não obedece o Senhor é gente rebelde, encardida, incrédula, muitas vezes sentada em banco de igreja, escutando, mas não está ouvindo nem obedecendo no coração. Mas o peixe, Deus falou, vai na hora. Vai na hora. Deus falou. Para quem Ele está falando, tem que obedecer. Obedece. Agora o pecador encardido, o religioso encardido, é um caso sério. E foi Cristo que nos fez entrar no seu corpo lá na cruz. Foi Deus que fez Jonas entrar no ventre do peixe, porque foi Deus que falou com o peixe, disse: vai lá, engole. Engole. E foi Jesus, com o seu amor, que nos fez entrar no seu corpo, porque Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei. E eu vou fazer com que você entre em mim, atrairei todos a mim. O peixe foi a salvação de Jonas, e Jesus foi a nossa salvação. Pensa, se o peixe não estivesse engolido o profeta desobediente, onde ele estava agora? Morto.
afogado. Mas o peixe foi a salvação dele. Assim como Jesus é a nossa. O peixe voltou do profundo do mar para a terra. Jonas capítulo 2, versículo 3. Jonas 2, versículo 3. Pois me lançaste no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Desceu e subiu, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que peixe obediente, hein? O Senhor falou com ele: está na hora de subir, volta, vai na praia, vomita lá ele. E isso é uma figura maravilhosa da ressurreição. E o mesmo aconteceu com a gente. Efésios 2, versículo 6. O mesmo que eu digo é semelhante. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo? Jesus também subiu e nós subimos com ele. Vida nova. Então, este é o sinal que Jesus deu para aquelas pessoas e para o mundo. Como podemos compreender este sinal? Crendo na palavra de Deus, que diz tudo o que aconteceu com Jesus naquela cruz. Só precisamos crer. A morte de Cristo e a nossa morte com Cristo, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Cristo, são experiências que temos pela fé na palavra de Deus. Vocês estão pedindo um sinal do céu, mas o grande sinal do céu é eu mesmo, que desci de lá para morrer numa cruz e depois ressuscitar. Eu morri para que vocês também morressem comigo e ressuscitei para ser a vida de vocês. Mas é preciso crer. Então, irmãos, morrer naquela cruz em Cristo e ressuscitar são experiências necessárias para que o nosso coração seja mudado verdadeiramente. A terceira consideração é o anúncio, a divulgação deste sinal. Porque a divulgação, o anúncio desse sinal é a única mensagem capaz de mudar a geração perversa, a geração má e adúltera em nós. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Você vê? Está sendo dado este sinal da morte e da ressurreição, está sendo dado para uma geração má, para uma geração perversa, porque é a única coisa que pode salvar
a pessoa dessa geração má e perversa, que é essa geração que nós nascemos com ela. É a vida pecadora, a natureza perversa. Só a morte e a ressurreição em Cristo para nos salvar dessa geração perversa, dessa vida pecadora e perversa. Só a pregação do Evangelho poderá promover mudança dessa geração perversa. E muda de geração perversa para, como disse o apóstolo Pedro, para uma geração eleita, uma geração santa. Ali na cruz, Deus mudou essa geração perversa. E na ressurreição Ele coloca no lugar a geração eleita, santa. E por último, eu também quero considerar rapidamente o seguinte: o Senhor Jesus Cristo não abre a sua intimidade para caçadores de sinais, movidos por direitos e mentalidade de merecimento. A conversa com eles termina assim: e deixando-os, retirou-se. Jesus caiu fora. Eles estavam atrás de Jesus, mas eles não queriam Jesus. Não queriam Jesus. Qual era a motivação em buscar o Senhor? Buscavam a Jesus, mas a busca não era de ter revelação e conhecer o Senhor. Eles queriam tentá-lo, provocá-lo, experimentá-lo, utilizá-lo para os seus próprios fins. Mas o texto diz: e deixando-os, retirou-se. Devemos querer o Senhor e buscá-lo de todo o coração, como o nosso tudo. E tem mais uma coisa: eu preciso buscá-lo e encontrá-lo revelado aqui dentro de mim. É dentro de mim o lugar da manifestação do Senhor. Que sinal Cristo vai mostrar a este mundo? O sinal da vida depois da morte. A vida que vem depois da morte, porque tem que morrer primeiro. O sinal da morte e ressurreição de Cristo e nossa em Cristo é o sinal que Ele tem para mostrar ao mundo. Este sinal Jesus chamou de sinal de Jonas. Que sinal nós temos para mostrar a este mundo? O mesmo sinal que Jesus mostrou. O mesmo sinal que Jesus mostrou. E nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E papo encerrado. Conversa encerrada. Ponto final. Por quê? Dito isso, vem: e deixando-os, retirou-se. Mas nós temos pergunta para fazer, não me interessa. O sinal é esse. É o sinal do Evangelho.
que anuncia que Cristo morreu naquela cruz, e anuncia que os pecadores morreram com Ele, nele, para o pecado, e também que com Ele nós ressuscitamos, e que a partir da minha ressurreição com Ele, Cristo está em mim. Ele vive em mim a sua vida justa e santa.